Olá, eu sou a doutora Renata Vieira de Carvalho e esse é mais um episódio do DelaCast. Hoje nós vamos falar sobre movimento, superação, saúde, medo, transformação. E eu trouxe para esse momento uma pessoa que eu sempre falo, todo mundo que eu trago aqui é muito especial, mas esse também é muito especial, que é o Leandro, chefe da TIUzada, dono da TIU, nós vamos falar muito sobre o ciclismo e a importância do ciclismo na vida das mulheres, e ele vai falar da experiência dele. Obri- Leandro, bem-vindo. É um Obrigado, prazer Rê. te receber nesse DelaCast. Eu que agradeço. Obrigado aí pela abrir esse espaço para sua audiência, o espaço das mulheres, né? Então acho que é muito bacana para justamente a gente levar um pouquinho, incentivar elas para estar nesse ambiente outdoor, ter esse contato com o mountain bike, porque a gente vê que realmente a mulher ela tem algumas restrições, medos, talvez até por vários fatores, por várias camadas, e aí a gente quer abordar um pouquinho desse assunto aqui, né? Legal. E eu queria que você me falasse um pouquinho da tua história, que eu tô mega curiosa, para saber como que você começou a pedalar e como que foi, como que chegou até aqui. Eu já lembro de uma fotinho de criança da minha mãe com 6 anos, uma bicicletinha já, né? Então acho que desde sempre a bicicleta teve sempre envolvida no meu universo. Daí eu lembro de quando eu fui para faculdade, eu estudar, morava no Taboão da Serra e estudei na Liberdade. Então assim, era sempre longe, e eu ia de bicicleta. Então assim, a bicicleta sempre tem envolvida até como um meio de transporte. E aí como uma opção de transporte, né? Então também era muito legal que eu sempre usei meio multimodal. Deu um momento de vida que eu virei um atleta, não, um atleta meio amador da corrida de aventura. Então a Tá? gente ia para provas de 500 quilômetros, 600 quilômetros, provas que onde tem que é como se fosse um triatlon da terra, mas não chega a ser, é um pouco diferente. Eu falo assim para ficar fácil de compreender, mas a gente pedala, corre, faz trekking na montanha. A gente tem alguma técnica vertical, que é subir de corda, descer de corda. A gente rema, que é alguma parte que a gente atravessa algum rio ou alguma represa. E tem um fundamento lá que é mapa, que você não tem um caminho que você segue uma seta. Você tem um mapa que você tem que chegar de um ponto ao outro. E foram 15 anos participando dessas provas e treinando para essas provas. Então eu fui para um monte de lugares Tá. inóspitos, que era difícil para justamente eu treinar essa habilidade de navegação, de aprender a se virar com bússola e um mapa, basicamente, que é uma carta topográfica com o Tá. relevo real, feita em 1976, de forma aérea, tem algumas atualizadas, e aí você tinha esse mapinha e se virava. Então, muitas vezes eu até tinha GPS à disposição, mas não queria usar, porque durante as provas você não pode, esse tipo de prova você não pode usar o GPS, tanto que se for Tá. pego, você é desqualificado, para justamente você ter que realmente saber, meio que quase como um militar, se virar ali para sair daquele lugar. Então você precisa ter muito planejamento do que, como você faz, quanto você leva de comida, quanto você não leva, quanto tempo aqui você estima que vai levar aquilo, porque você não sabe o que vai faltar ou o que vai precisar. Então você precisa se preparar para que isso não aconteça. Então é muita da antecipação. E tem de todas as aventuras possíveis. Então ao longo desses anos, eu treinei em muitos lugares, como talvez vocês vejam que a gente tem muitas trilhas em vários lugares diferentes. Foram lugares que eu acabei treinando e me preparando, até participando de algumas provas nesses lugares. E aí eu sempre estive em lugares maravilhosos, né? Tipo, eu achei Tá. que sempre, como a gente estava até comentando, sul de Minas, já fiz até algumas provas fora, na África, em Belize, América Central. Então eu falei assim, cara, por que não levar essas pessoas para esse turismo não convencional? Que não é um turismo que você consegue ir porque você não tem ninguém lá, não tem um guia, não tem pessoas que normalmente estão naqueles ambientes. Que até como um aluno brinca lá, fala assim, ó, a pessoa normal não vem aqui. E é É, verdade, as pessoas normais não às vêm vezes eu aqui. olho essas trilhas e eu falo assim, meu Deus do céu, o Leandro estava bem quando ele inventou de passar por aqui. Era É, é um pouco é, disso. Então são lugares que eles não são comuns, né? Então tá, como até eu vejo que as pessoas às vezes se surpreendem com um caminho e falam, ah, é aqui mesmo? Eu falo assim, ó, sim, tá vendo que tem um caminho, praticamente um caminho de vaca aí? tá, Então, é isso aí, segue aí. E a pessoa às vezes fica. E aí dá num lugar mais aberto, né? Então, porque toda a trilha, né? Todo um caminhozinho, que às vezes era um caminho de animal, que depois virou um caminho de índio, que depois virou uma via para passar cavalo, depois virou uma via para passar carroça, depois passou carro, a rodovia dos Bandeirantes já foi uma trilha um dia. tá. Então é isso que às vezes a gente não percebe, mas a história
tá um pouco aí. Tem alguns lugares muito bonitos, como, por exemplo, a Serra da Bocaina, ou até mesmo aqui em São Paulo, a Calçada do Lorena, que é o caminho que Dom Pedro, que o Padre Anchieta subiu para São Paulo, que é legal porque ela tem muita parte histórica, você vê que é uma parte mais bloquetada e dá para fazer hoje em dia, inclusive uma parte mais turística, com guia acompanhando lá, e você vê que tem muita história de quase 1500 ali. E aí você fala, olha que legal você estar imerso, você viver na natureza, você viver a história, você ter essa imersão com esse lugar. E aí eu gosto tanto disso, que eu falei, por que eu, de uma forma um pouco menos difícil, né, com um pouco mais de Claro. facilidade, por que eu não trago essas pessoas para esse lugar de uma forma organizada, com carro de emergência, orientando, com setas para não se perder, com mapa, com mais pessoas, para trazer mais confiança, e aí daí que surgiu a Teio Aventura, inclusive de uma dupla que a gente participava de provas, que era eu e o Thiago, um amigo meu, Tá. que a gente participava de provas e a gente ia super bem nas colocações, ficava sempre ali no pódio ali, um top 5 ali, às vezes ganhava, às vezes um top 2, top 3, e aí a gente, desde 2017, que a gente tava meio firme, até 2021, e aí eu acabei indo mais pro mountain bike. E aí eu participei de algumas provas, Brasil Ride, Bro, Aventura, então tem várias outras vertentes da bike que eu acabei entrando, e aí eu comecei a querer, falei, putz, as pessoas precisam viver isso aí, porque ali era só a nata, né? Só as pessoas um pouco com nível de condicionamento físico mais forte, com técnica mais apurada, e eu falei, putz, como trazer isso, né? Tanto que um dos primeiros treinos da Teio Aventura tinha uns 5 inscritos, uns 5 membros. Hoje a gente tem mais de 450 membros, né? Ao longo desses 6 anos. E aí um desses daí caiu no meio da trilha. Machucou a mão, eu tive que chamar o bombeiro. E aí foi o dia que eu pensei, nossa, se eu quiser levar essas pessoas para onde eu quero ir com elas, eu preciso capacitá-las. Daí que veio organicamente, como você falou que veio o podcast, eu fui ajustando a Teio Aventura para atender as necessidades do público. Eu falei, então, uma vez por mês tinha o curso técnico. Que eu falei, a pessoa precisa pegar a técnica, como alguns cursos que você já foi, para justamente trazer confiança, segurança, para justamente, quando vier algo mais difícil, saber transpor, saber passar, saber curtir mais a bike, e até mesmo você ir para casa tão seguro quanto você veio, né? A proposta era essa. E aí veio também, putz, tive que chamar a ambulância, eu falei, não, tem que ter um carro de emergência. Então, foi tudo meio orgânico também, a coisa acontecendo, e aí é o que você vê hoje aí. E eu acho que é muito interessante, porque para quem está de fora, a gente imagina que para você participar dessas coisas e fazer esse esporte, você precisa ser tudo isso. Uhum. Você ter alta performance, e não é. Na Não. verdade, eu acho que você, de uma certa forma, está trazendo para as pessoas Acessibilidade. normais, entendeu? A possibilidade de pedalar nesses lugares, assim. E como a gente conhece pouco, né? Como nós, paulistanos, que vivemos nessa cidade maluca, a gente não sabe quanta coisa legal a gente tem tão perto. Eu acho que a TU, ela traz muito isso, né? Você, a menos de 1 hora de São Paulo, você pode ir por trilhas e lugares, e é possível fazer, né? Quer dizer, Sim. é muito, muito interessante isso daí, né? Tem um aluno, Mauro, que ele fez um mapa de calor das trilhas que a gente já fez. Uma vez ele me mostrou, até num aplicativo específico de treino, chama Strava. E aí ele mostrou, e aí ele viu todos os que ele fez naquele ano. Então, assim, ficou muito risco, tá São Paulo aqui no meio e um monte de arranhado aqui onde a gente fez ao longo do ano. Então tinha muitas opções. Então deu mais, se for olhar, são mais de 104 encontros no ano. Eu já fiz um levantamento, dá mais de 10.500 quilômetros que a gente percorreu. Aí a gente leva mais de 3.500 pessoas para as trilhas. Então é todo sábado, todo domingo, a cada sábado domingo você vê que tem mais de 40, 50 pessoas. Então, assim, realmente é acessível. A gente tenta trazer uma acessibilidade para algo que é outdoor, porque quando você está no outdoor, é diferente de estar na academia, onde tem temperatura, pressão meio controlada ali. Exato. No outdoor, você tem um pouco menos de controle aparente. Porque você fala, entender. E é isso, acho que é um dos medos que a gente legal trazer com relação à mulher, porque ela talvez não tenha sido estimulada ao máximo para estar nesse ambiente outdoor, para estar nesse lugar onde tem teoricamente mais descontrole. Mas quando a gente vai vendo, a gente vai organizando, a gente consegue trazer um pouco mais de previsibilidade, controle, porque aí a gente sabe os lugares, a gente explica no detalhezinho como vai funcionar. Tem 3 níveis separados, os iniciados, intermedios e avançados. Tem as aulas para iniciantes, para quem não sei pedalar nada, como as meninas aqui, que a gente até vê uma estatística aqui, né? Então a gente já tem pessoas para estimular aqui dentro do estúdio mesmo. Então a gente justamente cria um ambiente, um ecossistema, uma atmosfera para que
traga a solução para quem quiser pedalar, independente do nível, que eu já tive alunos, juiz, de 42 anos que nunca tinha pedalado, que chegou com a bicicleta empurrando do lado porque não sabia, até pessoas que você vê participa de provas, eventos e Tá. até desafios pessoais, E né? assim, na tua história, como que você viu, desde que você começou, o comportamento das mulheres no sentido de, no primeiro momento era 50% homens e mulheres, ou as mulheres começaram a vir depois, a faixa etária, como que você viu a participação das mulheres nesse esporte? É legal porque a gente sempre estimulou, né? Eu sempre estimulei para um lance até para chegar em família, para ter realmente um ambiente que fosse gostoso, assim, né? Então a gente começou mais com homens, porque o homem, eu acho que ele tem um princípio dele querer ser um aventureiro, dele ter esse contato com a natureza, de ser um bandeirante, né? De realmente conhecer novos. Eu acho que tá na essência do homem ter essa questão meio da caça, de você buscar abrir o caminho, estar à frente. Talvez por isso que talvez o homem tenha uma noção, até você tecnicamente pode explicar melhor, uma noção espacial e temporal melhor do que o da mulher, e a mulher tem vários outros aspectos onde na especificidade, ela é muito melhor do que o homem. Então, acho que ambos se equilibram, né, Sim, nesse se aspecto, se complementam. complementam muito, eu acho que é muito importante esse ponto. Então, o homem já procura com mais, ele sempre tem mais procura, tanto que nas nossas redes sociais é 70-30. Tem muito Tá. mais homem procurando, e praticamente, se for ver nos inscritos também, é mais ou menos nessa mesma faixa de 70 a 30%. 70-30, exato. Então tem bastante mulheres, mas ainda não igualou. Né? Tá. E mesmo até nessa última abertura de vagas, que de tempos em tempos a gente abre vaga para novos membros, porque a gente realmente não está aberto o tempo inteiro, como você bem sabe, a gente simulou bastante. A gente até deixou a professora Dani à frente, estimulando as meninas para participar e trazendo algumas pautas que a gente sabe que são pautas femininas, que são pautas assim, você tem medo? Aí ela explicou alguns aspectos para elas não terem medos, que a gente, por exemplo, um dos primeiros. E aí a gente, ao longo desses 6 anos, mais de 104 treinos, mais de 3.500 por ano, então se for ver mais de 15 mil pessoas pedalando ao longo desse período. Então você vê quantos quilômetros já não foram isso. E a gente nunca teve nenhum problema de assalto, abuso ou até mesmo violência no meio de uma trilha. Então se você for, a estatística está a nosso favor, mesmo estando no ambiente outdoor, que parece mais hostil. Mas a gente escolhe cidades que a gente sabe que é mais tranquila, que estão mais afastadas de São Paulo, por isso que nem tem dentro de São Paulo. Tá. Para justamente mitigar esse problema. Tá. Então a gente assim, esse é já um primeiro medo que a gente abordou para as mulheres diminuírem esse receio de estar na trilha. Você vai estar realmente sozinha, você vai estar no meio do mato, mas tem seta, tá tranquilo, tem outras pessoas, não tem violência nesses lugares em geral, é muito mais tranquilo comparado ao que a gente vê aqui na cidade de São Paulo. E tem Tá. vários outros aspectos que a gente vê que são várias camadas que a gente pode ir falando aqui ao longo do podcast, porque a mulher talvez não participe, né? Porque que a mulher às vezes não seja tão estimulada a ir para essas atividades outdoor, né? E não só outdoor, como atividades assim que teoricamente vão requerer um pouquinho mais de desprendimento, que talvez ela durante a fase de formação ela não foi estimulada, que eu acho que é muito comum, né? A mulher não. Isso é muito interessante. Você me chamou a atenção num pedal para isso, e eu não tinha me tocado de que era isso. A gente não foi criada para cair, Uhum, né? A gente sempre foi assim, não, não, não faz isso porque você é menina. é, Então, o que eu percebo assim, que as mulheres que vão para o ciclismo, né, na mountain bike, primeiro, são mais velhas. Estão numa faixa é etária, verdade. muitas vezes que os filhos já cresceram, elas estão buscando uma coisa que é só delas, uma autonomia. Eu já começo a perceber nesse grupo. E a gente tem que repaginar a nossa mente. Porque na hora que você vai se expor, ou você pode cair, ou você vai fazer uma coisa de mais risco, a nossa mente não é treinada para isso, como você falou. Não, A não. gente tem muito mais medo Sim, do que os homens que foram, né, educados dessa forma, sim. principalmente mulheres da minha geração, né? Recentemente eu fazendo uma reforma em casa e aí eu escolhi uma cor de tinta, né? E é tanto estímulo na rede social que aí eu falei assim, nem escolhi minha cor, já, a cor foi escolhida pela rede social, porque eu fiquei ali, era um azul e um verde lá, É, clarinho, que de é. tanto rodar, sempre as mesmas cores. Então assim, pensa que isso está acontecendo comigo na rede social durante um período de escolha de uma tinta. Na nossa vida, da mulher e do homem, foi isso durante muitos anos. É a mesma coisa, só que traz do mundo digital para o mundo real.
O mundo real, a mulher, o tempo inteiro foi estimulada. Não vai se machucar, não vai cair, não vai sujar, não sobe aí, não vai pra lá. E o menino, quando fazia, só era um menino levado, alguma coisa assim, mas não era bloqueado pra não executar, não fazer aquilo. Então, o homem, às vezes, muitas vezes, ele foi mais estimulado ao longo de muitos anos, ou no mínimo não foi bloqueado como a mulher. Então, se a mulher só no mínimo não tivesse tido os mesmos bloqueios, e aí a gente até entende, porque imagina uma mãe ou um pai, ele quer te proteger, ele faz isso com amor, ele faz isso não para te ferir, ele faz pelo contrário, para te proteger. Só que às vezes essa proteção você demora muitos anos, com uma vida adulta, com consciência, para entender que na verdade aqueles bloqueios você levou para a vida adulta e que você não precisa mais deles e que você tem domínio, você entende você consegue aferir quais são os riscos, quais você deve entrar, quais você não deve entrar, quais você talvez tenha capacidade física, técnica para você participar. Então, existe essa necessidade de maturação própria para você começar a escolher e entender que essa escolha é minha mesmo e não é uma escolha que foi feita por mim como uma tinta que foi escolhida para mim, não. Essa escolha foi lá de trás e eu tô escolhendo a cor nova. Não, essa cor agora vai ser branca. Não, por quê? Porque eu tô escolhendo branca e não aquela cor que teoricamente já foi a vida inteira escolhida por mim. Então, primeiro, essa primeira camada a ser quebrada. E segundo, uma bem legal que você colocou, recentemente a gente percebeu que tem muito mais mulheres acima. O nosso grupo, ele tem mais de 40, a galera mais de 40, 50 anos. E as meninas vêm se destacando nesse aspecto porque elas estão andando muito com vários meninos. Então, assim, a nível de condicionamento físico, apesar de ter menos mulheres, as mulheres estão se destacando muito. Elas não ficam mulheres porque fisiologicamente elas... É possível. É possível. É possível. Mountain bike é possível, tá? As mulheres andarem junto com os homens. Exatamente. Né? Então, esse é o ponto. Porque, e às vezes até no quesito, a mulher, ela sobe melhor, né? Fisicamente, pegando subidas, ela tem um físico melhor, ela tem uma consistência melhor, ela tem uma técnica às vezes melhor, porque ela vai em aulas, ela presta atenção, e o homem, ele vai meio que no, vamos ver aí, eu vou tentar, e às vezes cai, se machuca e fica sem treinar. Ou às vezes ele não tem a técnica, e a mulher com a técnica, ela vai ali, e o homem, talvez pela força, se iguale, mas ele não vai com técnica, ele vai com aquela força. E a mulher, ela vai... Aí talvez a mulher, em alguns pontos, em descidas, por exemplo, ela vai com mais medo, e o homem é mais destemido, talvez por esse estímulo mais do patriarcado e tudo de, vai lá, faz aí, e talvez até ter menos noção, porque como, acho que até o homem no geral, ele se cuida menos no quesito médico, ele é mais corajoso, ele pode reparar no trânsito, ele é mais agressivo. No geral, o homem ele tem um perfil onde é muito louco, né? Psicologicamente ele é muito, muito bom, né? Uhum. Porque se você for parar para analisar, ele não tem todo esse preparo. Acho que eu gosto de até usar aquele efeito do Dunning-Kruger, que é onde você acha que você conhece alguma coisa, mas você conhece só a pontinha do iceberg daquele conhecimento. Então vamos supor que você comece a estudar medicina. Aí eu fui no primeiro ano de medicina e eu já sei de medicina, já sou um doutor, já sou um especialista. Sendo que, às vezes, essa arrogância faz com que você não entre nas camadas mais profundas, importantes, especializadas, como talvez alguém que é de uma rede social e aí ele vai lá, um influencer, ele fala um determinado assunto que foi da vida dele, que é da história dele, que ele conseguiu solucionar, emagrecer, ou ficar mais forte, ou pedalar melhor, ou correr mais rápido, e aí ele dá a solução dele, frente às vezes um educador, um fisioterapeuta, um médico, que tem a solução para vários perfis diferentes. Esse é o efeito Dunning-Kruger, a pessoa achar que por ela conhecer ou até ter algum resultado, ela acha que ela sabe tudo. Sou todas as camadas. E o homem tem isso muito dentro dele. Que ele meio que, eu sei um pouquinho, não, eu sei tudo. A mulher não. Como acho que talvez ela tenha, ela está mais aberta, que ela fala, não, eu acho que eu sei, mas eu não sei tudo. E ela está mais aberta a conhecer mais, ela se especializa mais, ela observa melhor. E você vê que são características bem femininas mesmo, né? Então, nesse tipo de esporte, ela se destaca muito rápido. E ela, nitidamente, eu vejo que ela evolui mais rápido do que os homens, do que os meninos. Então, nesse aspecto, eu vejo que as mulheres conseguem andar tão bem quanto. E eu acho que com o advindo da bicicleta elétrica também, que eu acho que é algo que é muito acessível. Que é muito legal. É muito legal. A gente tem um exemplo maravilhoso que é a Vivi, que é uma terapeuta, que ela começou, ela tem mais de 50, quase uns 60 anos. Ela começou na Teiuja, super nova. Não, mas esse é o ponto, esse é exatamente o ponto. E até tem um outro aluno que falou o mesmo
mesmo aspecto. Ela começou e ela foi participando. E ela tinha relativamente boa técnica. Só que ela não estava com tanto condicionamento físico, então ela não conseguia sair do nosso nível, que é o Tour, que é na casa dos 20 a 20, de 15 a 20 quilômetros. E ela queria, porque a turminha que ela começou a evoluir. E ela queria continuar andando com a turminha dela, que a gente pode até abordar esse assunto, que é a questão social. E ela se Que eu ia deslocou, falar até. e ela se deslocou da turma dela. Então ela ficou meio assim, até entrava no jogo pros novos, mas ela queria andar lá. Ela comprou uma bicicleta assistida. E ela reclamava: eu não consegui evoluir. Fez o Meta, que é o nosso método de treinamento. Ela comprou uma bicicleta assistida. Hoje ela é uma pessoa muito mais feliz, muito mais, porque a gente vê que essa bicicleta, dentro das horas de treino, que dá igual, ela tem muito mais acessibilidade, ela vai para os percursos E ela mais é muito longos inclusiva, e né? ela é muito inclusiva. Permite que pessoas que às vezes têm alguma, não conseguem, e tá tudo certo, né? Sim, É só um exato. perfil. Só um perfil. E outra, quem quiser treinar, você é um novo jeito de pilotar a bicicleta, porque às vezes existe um preconceito muito grande sobre a bike. Só que achando que a bicicleta é legal diferenciar, que talvez essas que você vê na Faria Lima e tudo, que nem parece uma bicicleta, parece meio que uma moto, que é autopropelido, ela tem um acelerador, ela tem um botão. A bicicleta assistida, ela não tem botão, ela não tem acelerador. Ela não funciona se você não pedalar. Ela diminui o seu esforço, mas você Exatamente. precisa pedalar. E você pode graduar esse esforço. Então, quem quiser fazer um pedal mais longo, se quiser terminar e não acabar a bateria e ter que empurrar uma bicicleta de 20, 25 quilos, você precisa economizar. Então, você precisa colocar mais de você e menos da bicicleta. Então, como você com uma bicicleta dessa, você não quer ir nos grupos de entrada, você quer ir no grupo intermediário até no grupo avançado, porque você, com esse tipo de bike, dá essa acessibilidade. Então, você tem que moderar. Tanto que é muito legal que no começo dos treinos, a Vivi, vira e mexe, tinha que chamar o carro de emergência, porque acabava a bateria, ela tinha que chamar. Às vezes ela nem ia no grupo dos avançados. Hoje, ela não chega com os primeiros dos avançados, mas ela vai no percurso do avançado, mas ela termina com a bateria ali 10%, Entendi. 5%. Ela fala: nossa, minha bateria hoje deu no osso. Por quê? Porque ela colocou dela e a bateria deu o suficiente para o percurso mais difícil, de 50 a 60 quilômetros, com 2.000 de altimetria. Tá. Então é legal da acessibilidade, e o bacana é isso, o quanto a gente, falando com ela, assim, quanto você rejuvenesceu? Ela, uns 20, 30 anos. Porque porque imagina, pessoas nessa idade tendem a ficar um pouco mais isolado. O filho vai, às vezes, na casa, e aí ele fica 2, 3 horas e vai embora. E aí, Aham, né, tipo, não tem mais tanto assunto. Não tem é. tanta rapport ali mais, mesmo sendo um vínculo de carne e osso. Então, o que Aham. acontece? Quando é o caso dela e vários outros, tá ali inserido naquele meio, ela tá dentro daquela comunidade. Aquela comunidade para ela é um negócio que, assim, ela faz Eu parte, ela é percebo isso, inserida. que o ciclismo, ele tem, pelo menos para mim, sempre foi muito isso também, ele tem um aspecto social enorme. Sim, Você tem, então assim, eu acho que as mulheres têm muito isso, né? Nessa diferença que você colocou, o homem realmente é mais competitivo, sim. muitas vezes ele vai pedalar, ele quer ir no avança, ele Uhum. tá no esporte, mas ele quer ir no avança porque ele É. quer se superar. Agora, a mulher busca essa socialização. Sim, E como as mulheres vão se agregando. E quando vê, tá todo mundo falando, trocando experiências, exato, trocando angústias da vida, exato. né? E eu acho que isso aí é uma coisa que é super importante. Eu falo muito assim no meu dia a dia da importância do esporte, óbvio, como saúde, tudo que a gente já sabe, mas você buscar um esporte em que você possa conviver com outras pessoas Uhum, é uma coisa que faz muito bem para a saúde, para os relacionamentos, para a uhum. autoestima, né? E trocar experiências, porque todo mundo fica muito no seu nicho, né? Sim, Naquele universo pequeno. Quando você troca, por exemplo, eu acho que a mountain bike, por exemplo. Não, a speed também, porque sim. eu vim da speed, né? Uhum. Então, a mountain bike esses grupos de ciclismo, você vai conhecer pessoas que não têm nada a ver com aquilo que você faz. O que é mais legal, né? Que é mais Abre seu leque legal. de oportunidades, né? Exatamente, você conhece, troca informações, troca experiências com filhos, com relacionamentos, maridos e tal, e é muito positivo isso daí. É o caso, por exemplo, da Mar, que ela estava precisando encontrar, né, uma ginecologista que ela gostasse, que ela confiasse, que tivesse um rapport, né, Uhum, com ela, que tivesse dentro do universo dela, que entendesse as necessidades dela. E tá? aí, numa conversa com a professora Dani, ela falou: tô me sentindo meio fraca, assim, esse assado. Ela
e a Dani acho que alguns anos mais velha que ela, acho que uns 10 anos, e aí ela falou, olha, eu já passei por isso. E olha que legal essa questão, ela estava no ambiente social, no meio que ela gosta, com pessoas que estão no mesmo, né, na mesma conexão. Eu já tive, a Dani falou, eu já passei por isso. Eu Uhum. acho que talvez você esteja na pré-menopausa. Então ela falou assim, procura uma médica. E aí que surgiu o assunto, que Uhum. surgiu aquele estalo de, realmente, talvez eu precise procurar uma especialista nesse assunto. Então, você vê, é uma questão social, você tá com gente do seu meio falando Uhum. das suas angústias, como você estava falando, e aí vem uma solução entre o grupo, né? E É. aí ela também te conheceu no grupo, Aham, e ela aham. falou, putz, eu vou passar com a doutora Renata, porque É. ela entende as necessidades das mulheres, entende as necessidades da bike, entende talvez esse momento que eu esteja passando. Então, acho que isso é uma coisa social que o esporte traz também, né? É. Tanto o ciclismo de estrada quanto o mountain bike. É. O que mais me chamou a atenção no ciclismo na mountain bike, né, diferentemente do de estrada, é você ter mais autonomia. Sim. E isso é muito legal, porque num primeiro momento a gente acha que não dá conta mesmo. Quer dizer, como que eu vou trocar o mesmo pneu? Tá, tudo bem, na speed a gente troca, a gente faz alguma coisa, mas na mountain bike muitas vezes você está sozinho. Você tem que saber onde você está. Uhum. Você tem que usar, ótimo, que a gente não tem mais o papel, a bússola e tal. Eu tenho o relógio. Tá certo que me atrapalha um pouco para baixar aquelas trilhas todas, e tal. Aham. Mas você tem que saber onde você tá e você tem que se virar nisso daí. E isso é muito legal. Eu acho que a gente, num primeiro momento, acha que realmente não vai Não dar dá, né? conta. E depois você percebe que dá. Depois você percebe que você vai sozinha. Você bota a bicicleta no carro, no tule, você dá conta, você tira, você conserta, você inventa, e é muito legal isso daí. Tem uma aluna que num dos primeiros treinos, né, também foi muito engraçado o relato dela, que ela caiu de lado, assim, ela tava parada, ela caiu um pouquinho assim, pra entrar numa curvinha, caiu de lado. Aí ela, eu caí aqui, quase como uma criança manhosa, sabe? Sei. Mas aí eu cheguei pra ela e falei assim, não, levanta, vai, machucou alguma coisa? Não, só bateu, só bateu. Ótimo, sobe na bicicleta e vamos continuar. E ela falou assim, nossa, eu me senti, eu como mãe, falando com meu filho e É. sentindo que eu tinha que engolir meu choro e continuar mesmo. Viu como é Viu bom? como é bom? E aí foi muito engraçado dela É, falar sobre isso, né? é. E depois ela falou assim: é legal, porque realmente vocês criam um ambiente pra gente ser autônomo mesmo. Então, realmente, assim, ó. E eu gosto até de um livro que eu li há um tempo atrás, que ele que talvez trouxe um pouquinho do que é a cultura da Teve Aventura, que é o Game People Play, onde tem dois paralelos de arquétipos, né? Do que a gente chama de parents, você tem a criança, o adulto e o parents. E aí você tem dois paralelos. Então, assim, o relacionamento, ele é de adulto com adulto. E o relacionamento, quando ele é de adulto com uma criança, ele não se dá, principalmente quando os dois são adultos. Porque imagina com alguém que tem um arquétipo de infantil, tá? E aí você tenta falar com ela, ela não compreende você falando como adulto. Ela acha que você tá dando bronca, ela tá no perfil criança. E ela se dá bem com alguém que tem um perfil de parents, de adulto, porque você pode ter sido criado pelo avô, por algum outro parente, mas no geral é o pai ou a mãe. Então, quando você tem um relacionamento com alguém que é nesse arquétipo, ela gosta, porque é alguém que é autoritário, tá mandando ela fazer o que tem que ser feito. Tá. Aí ela gosta, ela prefere isso daí. Diferentemente, e às vezes até você tem alguém que tem o perfil infantil e o outro lado ali é autoritário. Talvez uma mulher assim que tem esse perfil infantil vai querer um homem militar que mande nela, que faça isso. Agora, quando o relacionamento é adulto-adulto, um fala e o outro entende como adulto, aí funciona bem, porque você falou alguma coisa que me dói, mas é verdade, eu entendo e falo, tá bom, você tem razão. Eu entendi o seu ponto, entendi a sua dor. E aí eu tento criar TU nesse aspecto. Fala assim, você precisa levar a sua ferramenta, porque uma hora o seu pneu vai furar. Não, meu pneu não vai furar. Vai furar sim. Ele vai furar. Então você tem que levar a sua ferramenta. A culpa é sua se ele furar no meio do caminho, no meio da trilha, porque o carro de emergência não vai chegar lá. Aí a pessoa dá aquela choradinha, né? Tá bom, eu vou levar as ferramentas. Perfeito, porque pode acontecer. Talvez no ciclismo de estrada, onde talvez tenha um posto, alguma infraestrutura por perto, dá pra você pedir um Uber, colocar dentro do Aham. carro, é um pouco mais fácil, você tem um pouco mais de controle. Né? No meio da trilha, não que também não deva ter essa mesma infraestrutura que você deveria ter no mountain bike. Mas no mountain bike você não tem essas outras opções, você tem que solucionar ali mesmo, né? Então por isso que eu gosto de sempre estimular a turma a ter esse comportamento adulto, entendeu? Legal, muito bom. Bom ser adulto de vez em quando. Exato. Mas é legal porque o ciclismo ele é um esporte em grupo. Eu acho que É. assim, eu acho que todo esporte,
quando ele tem esse perfil, assim, individual, ele de competitivo, ele tem o aspecto onde você tem que extrair o máximo de você como pessoa. Porém, quando você trabalha você entende, mesmo sendo um ciclista que quer vencer, você tem uma equipe, um nutricionista, alguém de equipe que estimula você também a melhorar, e você trabalha em equipe, e aí você tem um grupo, que às vezes também está realmente trabalhando nesse quesito de melhorar o seu aspecto, como um atleta, falando só no universo do atleta. Você entende que quando você tem uma equipe, um grupo, é muito melhor, você evolui muito mais rápido que se você fizesse sozinho. E tem o outro lado que eu gosto de chamar que não é o atleta profissional. Que o atleta profissional é aquele que é um patrocinado, ou que quer ganhar. Sim. Eu gosto de chamar a gente de profissional atleta. Porque a gente tem a nossa profissão, você é médica, eu sou educador, e a gente também é atleta. Então eu sou um profissional dentro da minha área e atleta. Atleta é meio que é o nosso hobby. Então, o nosso como profissional atleta, o grupo é muito mais legal, porque a gente tem com quem compartilhar, a gente tem com quem ir se inspirar em evoluir, porque olha, você tá 10, 15% melhor do que eu, e às vezes eu me esforço para ficar andando com você, porque eu gosto de você, porque eu vejo e me inspiro em você, e é legal que isso acontece lá, porque são mais de 40, 50 pessoas por treino. Mais Tá. de 40, 50 pessoas por treino. São mais de 500 aí no geral, na comunidade. Sempre vai ter alguém que tá um pouquinho melhor que você, e sempre tem alguém que tá meio que olhando para você e se inspirando em É. você. E é muito legal isso, né, do grupo, né? Um ajudando o outro. Não, então, não, Exato, vamos. Você passa umas vezes numa subida, não, vamos lá, não desiste não, sobe aí, vamos lá, exato. vai dar certo. Não para. E isso é muito do, Do ciclismo, do né? ciclismo. É Exato. muito Eu legal. acho que isso é o que talvez. Mas tem um lado que eu acho que é a solitude. Que mesmo independente de você estar no meio dessa turma toda, tem os momentos que talvez eu acho que também eu não gosto nem de diferenciar muito o ciclismo de mountain bike, o ciclismo de estrada, porque é ciclismo. Uhum, Tem as especificidades, assim como o downhill, assim como o BMX, mas é ciclismo, é bike, bicicleta, uhum. pedalar. Só que tem um momento, acho que no mountain bike, você tá mais em contato com a natureza, você tem um momento onde você tá na subida respirando, então você se sente muito, você sente o seu corpo, você sente o seu músculo ali porque você precisa subir. E às vezes você se pega, vou reduzir um pouquinho, e aí você se pega nos seus próprios pensamentos. E Exatamente. tem um momento de Entra no solitude, flow, né? entra no flow, mas acho que às vezes até quando você nem tá nesse flow, mas você tá num momento de solitude, sabe que você É, tá com você mesmo, é, com os seus pensamentos, e você tá feliz sozinho é. e no meio da turma toda, mas você tá muito feliz ali. Então acho que talvez o mountain bike ele traga esse lado que é legal, que talvez ele que faz você querer voltar, porque acho que talvez até naquele filme lá da Fórmula 1 com o Brad Pitt, que ele Aham, fala daquele momento lá, aquele I'm flying, né? Que, é o aham, que, aham. que ele tá sempre buscando uma corrida, procurando aquele momento. Pra gente na bike, acho que talvez até a gente também tá procurando esse momento de se conectar com o corpo, com a velocidade, aquele momento que a gente, às vezes você não sabe que hora que vai ser, que hora que vai dar, se vai dar, mas você tá procurando aquele momento que é gostoso, é muito assim, é É, supremo, sabe? É quase uma é, coisa, é, uma, como é que eu posso dizer? É uma ejaculação, assim, né? Uma coisa é, muito, muito além, assim, sabe? é. E é simplesmente o momento que você tá pedalando, né? É, realmente o ciclismo é. E muda, eu acho que muda tudo, né? Muda o seu comportamento até na cidade, porque você começa a ver de outra forma, você começa a dirigir de outra forma, você vê o Exato. ciclista de outro jeito, você passa a ter muito mais autonomia. E eu acho que é isso, né? E o grupo, eu sempre eu conto muito para as minhas pacientes, né? Como foi o ciclismo para mim. Porque Uhum. faz assim 11 para 12 anos que eu pedalo, né? Todo mundo tem essa impressão que é uma coisa que eu falo muito também. Não, eu nunca fui ciclista. Eu andava de bicicleta, eu andava lá atrás, eu não sabia o que que era isso. E o ciclismo, ele realmente mudou a minha vida. Eu Que sempre legal. gostei muito de esporte, jogo tênis, mas já jogava, tentei correr, fiz natação um tempo. E um belo dia eu resolvi que eu ia pedalar, entendeu? Que eu entrei com uma bicicleta X na ciclovia e eu vi aquele monte de gente passando rápido e com aquelas roupas, eu gostava das roupas. Aí eu falava assim, gente, olha essas roupas, eu quero usar essas roupas. E aí eu falei assim, eu vou comprar uma bicicleta dessa, eu vou ver o que acontece. E fui, né? Isso Que tem legal. 11 anos, 11 para 12 anos. E aí o que que eu acho que, até em tudo que a gente falou sobre o comportamento da mulher, o que que mudou tudo? Primeiro, eu me descobri muito mais corajosa, eu Que fui legal. perdendo os meus medos, eu vi que eu podia fazer as coisas sozinha, eu vi que. E assim, o grupo, né? Eu conheci várias mulheres, eu tenho grandes amigas ciclistas que são. A gente, na verdade, é inseparável.
mesmo, Que legal. né? A maioria delas é triatleta, tá no speed. Eu que acabei indo também para mountain bike, mas eu pedalo speed também. Mas o quanto isso foi agregador e o quanto representa em termos de saúde, de relacionamento com as pessoas, a gente ficar mais tranquilo, em buscar e se autoconhecer, né? Uhum. Acho que a natureza, esse contato é uma coisa espetacular. Conhecer São Paulo e outros lugares, né? Porque a gente acaba ficando tão limitado aqui. Tem tanto lugar bonito para você ir. Sim, E ver como é que é a vida fora daqui, né? Como é sim. que é a periferia de São Paulo? Aí o seu José, que fica lá sentadinho, vendo aquele monte de ciclista passar, né? E É, avisando, cuidado com essa descida, né? Então, assim, tem um monte de coisa curiosa, os sim. cachorros que saem correndo atrás da gente, Os entendeu? coaches. É, exatamente. Mas muito legal. E aí, assim, Tem muitas camadas aí, né? muito, tem muita coisa. Então, assim, na tua percepção, as mulheres nisso tudo estão realmente diferentes nisso daí. Eu acho que tem um empoderamento da mulher, né? Que eu acho que é É, muito legal, porque a mulher, é. ela, a partir do esporte, e aí a gente tá falando do ciclismo, a gente tá falando do mountain bike, mas acho que a mulher que às vezes ela vai no beach tênis, que ela participe de um grupo de corrida, caminhada, uma academia, ela passa a se conhecer mais, ela começa a se empoderar. Então, eu acho que ela começa a ver que ela tem um potencial para mais. E uma coisa que eu acabo vendo também, na Teiu Aventura, é muito fim de relacionamentos, independente da idade, ou até mesmo já teve alguns casos de mulheres que perderam o marido, ele faleceu, e elas foram procurar a Teiu para justamente criar esse social. E elas descobriram algo além, né? Que é esse contato com a natureza, esse contato com outras pessoas que têm o fit, né? Com ela de estar em contato com a natureza, de viajar, pegar o carro e ter esse momento seu. E é legal como muitas mulheres, assim, infelizmente, após o fim desse relacionamento, ela começou a se priorizar. Então, eu acho que quando a mulher tá no esporte, ela tá no comando da vida dela. Acho que esse é o principal ponto. Readquirindo a autonomia. Exatamente. Ela pegou de novo as rédeas da vida dela e ela tá comandando a vida dela, as escolhas dela. Então, às vezes ela fala assim: ah, eu vou pro ciclismo, eu vou pra bike, eu vou pra corrida, porque eu escolhi. Não foi o É, meu marido que ele corre, eu vou lá correr com ele, porque ele corre também. Ou o meu parceiro, ou vice-versa, ou qualquer coisa nesse aspecto. Não, ela optou intencionalmente por algum esporte que ela viu, se admirou, talvez olhou você, gostou, falou: não, a doutora Renata. Então ela vai, ela admirou alguém que não necessariamente é alguém que é um parceiro, e aí ela escolhe aquele esporte. E isso empodera ela, e ela vai percebendo que esse é só o primeiro start, meio que a faísca ali, para ela começar a fazer isso em várias outras coisas da vida dela. Aí ela começa a ver que a chefe dela não é legal, aí ela começa a escolher um emprego melhor. como que muda o Muda o comportamento? comportamento, que É, ali talvez seja só um start tá. para ela ter uma mudança, e aí ela começa a ver que o relacionamento com um parceiro de trabalho não é bom, e aí é aquilo que eu tava falando do adulto, que ela vê que alguém era autoritário, não era ideal, ela fala, pera, essa pessoa não tá sendo ideal, não é um relacionamento bom esse aqui, dado que eu tô vendo que o relacionamento com o pessoal do ciclismo é bom, com o meu novo chefe é bom, por que que o relacionamento com esse aqui é ruim? Aí você começa também, já começa a selecionar melhor as suas escolhas, os seus ambientes, as pessoas que estão ao seu redor, e automaticamente acaba sendo algo virtuoso. Por isso que quando alguém começa algum esporte, e a gente fala até muito do mountain bike ou do ciclismo, dificilmente a pessoa larga. E quando ela larga, que acontece muito, ela volta em algum tempo, porque acho que tem até dois psicólogos, sociólogos, que eles falam que é um padrão transcendente, que é a gente tem uma parte que é onde a gente tem uma contemplação, ação, manutenção e desistência. Então a gente entra lá, contemplando, eu tô pensando em começar algum esporte, tô contemplando. Aí você vê a doutora Renata pedalando, eu vi a doutora Renata, aí eu vou lá e me inscrevo num grupo de mountain bike. Comprei a mountain bike, comecei a ir pro treino, deu um ano, eu tô treinando, já tô melhor, tô na manutenção. Dados os motivos da vida, parei de pedalar. Só que esse intervalo entre aqui, começar e parar, demorou 2 anos. Só que aí quando você parou, você sabe que todo aquele benefício que você teve quando você pedalou, você se transformou, você se empoderou, aí você, sei lá, em 6 meses, 3 meses, você fala, nossa, aquilo faz tão bem, aí eu vou voltar. Então é legal que mesmo para quem para, em pouco tempo acaba voltando. Fica na memória e não. Fica na memória porque o esporte, sabe o benefício que o esporte proporciona para a vida da pessoa, para o empoderamento dela. E eu acho que ele é mais incisivo na mulher, porque justamente porque a gente estava falando dessa questão do homem ser mais assim, mais para frente nesse aspecto, porque ele é mais
corajoso, ele foi mais estimulado ao longo da vida e até pelos pais e tudo mais, e a mulher um pouco bloqueada por essa questão do amor e cuidado, então ela percebe que nessa vida, nessa fase adulta, quando ela tá mais no comando, a vida dela é muito melhor mesmo. É. Então ela também não deixa de fazer, né? Então esse E estado em eu acho que contato. também tem a fase, né? Por isso que as mulheres vão mais velhas, porque tem a maternidade. Esse é um aspecto Então eu muito acho que legal. isso é uma coisa por alguns anos, né? Quer dizer, você fica em função de cuidados de filhos, famílias e o parceiro. Sim, E num determinado momento, os filhos já começam, né? Já não estão dependentes mais, estão dependentes, e você começa a buscar essa sua individualidade, né? sim, Isso a gente vê com muita frequência, eu vejo muito isso no consultório. Essa busca, porque agora eu quero o meu momento. sim. E aí eu acho que o esporte é uma coisa que acaba realmente entrando nisso daí. Eu estimulo muito isso. Que Eu legal. falo, olha, é uma forma de você estar cansado de uma série de coisas da sua rotina, uma forma de você sair disso e buscar o seu espaço é através do esporte. Sim. Então eu acho que aí É algo entra nisso. virtuoso. Daí tanto essa coisa das mulheres mais velhas estarem no ciclismo, né? Sim. É, E nesse aspecto da maternidade, foi muito bacana que teve uma época que uma mãe me procurou e ela falou, Leandro, eu preciso de um compromisso. Então eu quero me inscrever, põe na sua agenda e me cobre, porque eu só quero ser mãe. Ela se tornou mãe há pouco tempo, ela tinha um filho de um ano e pouco, já estava mais controlado, a rotina de família, ela tinha um centro de apoio maior, então ela tinha pessoas para ajudar, então isso ajuda também a ter um pouco mais de tempo para ela, como uhum, mulher, como mãe, como mulher, na verdade. E aí foi muito legal essa colocação, porque ela falou assim: eu quero voltar a ser mulher, porque eu só sou mãe, porque eu só quero ser mãe. Então ela tem consciência de que ela quer ficar mãe, ela quer amamentar, ela quer ficar com o bebê, porque realmente é uma coisa muito muito íntima, né? Muito forte. é. Então ela sentiu a necessidade de voltar a ser mulher, e aí ela me procurou e ela se inscreveu, ela criou um ambiente, uma atmosfera para que tirasse ela do ambiente só de mãe para voltar a ser mulher. É. Então eu achei muito legal, porque ela nunca É. tinha parado E para pensar assim, nesse muito aspecto. importante até para a educação dessa criança. Sim, Porque senão essa criança vai ficar sufocada. exato. Que até assim no outro Concorda? podcast a gente comentou muito, né? É verdade, eu não pensei nisso, mas você tem toda a razão. Exatamente. Como é difícil hoje as mães deixarem os filhos, É, porque estão muito assim, né? Os filhos estão tomando uma proporção, né? A gente falou muito isso no outro episódio. Não se tem um limite, né? Então ela se posicionar dessa forma é muito positivo. e automaticamente ela tá dando um limite pro filho, porque o filho não tá o tempo inteiro com ela, e é aquilo que eu tava falando É, do virtuoso, né? Do tipo, você tem que levar a câmera pra você se virar. E aí ela vai ver, ela vai fazer esse mesmo comportamento com o filho. é, Ela fala assim, caiu o negócio, vai lá e pega, porque é. você que derrubou, você tem que pegar, porque ela traz essa É maturidade que ela isso. aprende no ambiente e que é virtuoso pra ela se virar e ser um autorresponsável, que eu acho que é muito legal. A gente tem um livro legal do Joko que fala muito sobre esse princípio da autorresponsabilidade, que ele é um Navy SEAL responsável por um grande time que normalmente vai nessas guerras do Afeganistão, e ele faz até um comparativo com o mundo corporativo, e ele fala justamente disso, do tipo, você tem que ter a liderança, e a mãe é uma líder, né? Então ela, Aham. assim, essa liderança serve em você dar as responsabilidades, mas deixar eles executarem as coisas que eles têm que executar e não tomar conta disso. E às vezes você tá inseguro em deixar essa responsabilidade com aquela pessoa. E aí você tende a não terceirizar essa responsabilidade para essa pessoa, porque você acha que ela não vai ser capaz. Você deixou, você testou, você no mínimo viu ela vai errar algumas vezes. Então acho que isso é legal e ao mesmo tempo você aprende isso talvez no esporte, seja no mountain bike, ciclismo, na corrida, porque aí você vai transferindo algumas responsabilidades para outras É, pessoas que aí vão melhorando. E se você transfere isso para várias camadas da sua vida, a vida vai ficando mais leve também, né? sim. Não, e para com essa coisa de querer controlar tudo, porque as mulheres Exato. estão muito controladoras também. Eu faço Também, até, também. eu acho que hoje em dia tem muito isso, né? Pô, tá tudo Aham. na planilha Excel, eu faço, eu isso, eu aquilo, não pode, deixa que eu, não, não, calma, deixa, delegue responsabilidades, né? Mas é que eu acho que a mulher ela absorve essa Uhum, responsabilidade porque ela tem mais iniciativa, ela tem mais iniciativa do que o homem. Apesar do homem, quando for essas coisas de bike, essas coisas de esporte, essas coisas de assim, ele é um cara que toma a frente, que ele vai, faz, é mais destemido. E a mulher, talvez até sabendo do comportamento do homem, ele é mais radical, ele é mais brutal, ele é até meio
ele não calcula tão bem as coisas, e ela quase que já calculou e sabe que vai dar errado, Sei. ela toma a frente, ela absorve essas responsabilidades para ela. Então, talvez caia o lance da mulher realmente perceber que ela talvez tenha que sim transferir algumas responsabilidades que ela sabe que não vai dar muito certo mesmo, mas que precisa passar pelo processo de aprendizado, deixar errar e talvez avaliar se você fez algumas vezes, continua errando, será que eu vou realmente assim, a gente tem que criar alguma solução para você não errar mais. Tá. E eu não absorver isso, porque se ela vai absorvendo tudo, absorve a casa, absorve as contas, absorve os filhos, que hora que ela tem para ela? E aí o esporte entra nesse ponto, né? Às vezes é o momento que você falou, é o momento seu, é o momento que realmente você tem para você. E aí eu até gosto, eu uso até nas minhas propagandas do tipo, você tem um esporte para chamar de seu? Não tem. Às vezes você não tem um esporte. Que seja lá, vou jogar ping-pong, eu vou jogar videogame, eu vou. Tem um momento que é só seu, que assim, você não é mãe, você não é pai, você não é engenheiro, você não é advogado, você não é dona de casa, você é você. É uma coisa que é Exatamente. sua. Você tem Exatamente. isso? Você não é mãe aqui. Não, não tenho isso. Então você precisa ter. É. E aí você vai dividindo essa responsabilidade. E a gente tem até alguns alunos, nos casos de casal, que é muito legal, que tinha um que tem 3 filhos, 2 já estão mais velhos e foram viajar para fora do país, que eles tomavam conta da menorzinha, então dava para eles irem juntos. Hoje os mais velhos foram para fora do país estudar e sobrou a pequena, que precisa, é menor e tudo precisa de acompanhamento. Então, um vai num dia e fica com a filha, e no outro vai no outro dia porque fica com a filha. Não Então, pedalam juntos. não pedalam juntos mais. E é legal que nas comunidades tem essa Tá. possibilidade, né, também. E é legal que também é um casal que tem essa conversa, que sabe a importância de cada um ter o seu De momento. ter o seu momento. Então não Exatamente. precisamos estar juntos. Às Muito vezes legal. até pode ir juntos, porque é legal, mas cada um vai no seu nível também. Porque cada um nesse momento é um momento seu. Então, às vezes, assim, acontece muitas vezes casais que começam, que às vezes eles começam querendo indo juntos, né? Do tipo, ah, vamos junto, quero ter um esporte eu e você. E aí, às vezes, é até legal, porque o homem, no geral, às vezes, por questão fisiológica, tem mais força e mais condicionamento que a mulher, em geral. A gente até tem a Kátia lá e o João, que a Kátia é mais forte que o marido, que o João. E às vezes ela vai no esporte, ele vai no tour. Mas, no geral, é ao contrário. O homem tem mais condicionamento físico, mais força muscular e, às vezes, mais coordenação, porque foi mais estimulado do que a mulher. E ele quer inserir a mulher, gostaria até que a mulher fosse participar com ele. Mas para ele, ela tá no nível técnico, tem mais medos, ainda não teve estímulo, e aí eles não vão junto. E eu falo assim, separa. Deixa ela aqui com a gente, vai você fazer... Porque, às vezes, quem vai te ensinar, quem vai te explicar, tem boa intenção ou tem um bom interesse. Que é, putz, vá comigo, fique comigo, mas não tem didática, não é um profissional. É uma coisa eu ir com o médico e pegar uma dica na internet, Claro, entendeu? Você claro. tem muito mais compreensão das minhas necessidades, porque você tá olhando, fazendo as perguntas certas, entendendo as minhas individualidades biológicas, de alguém que sabe ensinar do jeito que ela sabe ensinar. É totalmente diferente, porque eu só sei aquela referência, só tem um jeito de ensinar. Você tem várias formas de ensinar, várias formas de compreender. Então, você aprender como profissional, que é o nosso caso lá, os professores, os cursos, você aprende sem medos. Do que a gente, ó, vai aí. A gente tava na Decathlon e o menino tava tentando subir a escada. E o pai falou, fica em pé. Pô, fica em pé é um jeito mais difícil de pedalar para quem tá começando, né? E realmente é o jeito que tem mais força. Mas não é assim que ensina. Você tem Tá. vários processos pedagógicos, pegar Claro, tração, claro. você pegar uma reta, começa na descida. Então tem todo um processo pedagógico que às vezes é mais fácil você deixar um profissional cuidando para que você vá vencendo, você tendo pequenas vitórias e aí você vai se sentindo confiante, que acho que é a principal palavra do ciclismo, é você se sentir confiante. Então, como é que você pega alguém que vai nessas provas, você vê essas meninas que você vê e admira, ou que você até são amigas aí que participam de provas, o que elas têm? Qual que é o princípio? Elas têm confiança nelas, confiança no equipamento, confiança no treinamento, confiança de que elas têm capacidade para tudo isso. E aí foi tudo construído, porque todas elas nasceram sem saber pedalar. Todas elas. Então eu falo, todo mundo já foi um ciclista iniciante. Todo mundo, você pega, é que ele é muito forte, mas ele já foi iniciante um dia. Então você é iniciante, comece porque uma hora você vai ficar bom. Só precisa de tempo. E qual que é o aluno mais idoso que você tem? A gente tem uma Lê de 71 anos. Então é muito legal. E tem a Dudinha, a esposa dele, que vai, eles vão sempre juntos também. Tá? Então ele é super legal que ele fala, assim, o quanto ele rejuvenesce quando ele vai aos treinos. Que E legal. ele falou que. E uma coisa que ele colocou que eu achei muito legal, que é. Ele falou, ó, antes eles são bem organizadinhos financeiramente, né? E ele falou, olha, eu colocava a TU Aventura como despesas extras. É.
e ele tirou e ele colocou numa categoria de contas dele que é assim, ó, isso aqui tá na minha categoria de saúde, tá do lado do meu plano de É saúde. legal. Então tá no investimento. Então, ele fala, paga o plano de saúde, paga a academia, E paga TU. e paga a TU. Ele falou assim, ó, isso aqui É. não é inegociável, tá? É É. um negócio que para mim faz bem. Então tá dentro do quesito de saúde. Eu tenho isso também. Eu tenho um gasto de esportes por mês grande, mas eu não abro mão. É Eu isso. posso abrir mão de qualquer outra coisa, menos disso. Ele traz uma saúde mental, traz uma saúde social, uma saúde psicológica, como tá falando, e uma saúde física, né? Que ela é virtuosa para E não levar para tem outras áreas idade da para vida. parar, né? O ciclismo é uma coisa que Não. a gente vê. E eu acho que com o advindo das bicicletas assistidas, expandiu muito mais. Você pega o Edu, ele tem 65 anos, ele começou com a gente, acho que ele tinha 59, então já tá quase desde o começo da TU. Começou com bike normal, caiu uma vez, machucou os dedos, fez cirurgia, acho que em um deles, voltou, começou a pedalar. Ele, no outro treino, ele caiu também, bateu, acho que a costela, trincou uma costela. Então, assim, ele tinha tudo pra parar, né? Mas ele não parou, continuou, aí ele comprou a bicicleta assistida. A primeira bicicleta assistida dele. E aí começou a melhorar, começou a participar com a turma, melhorou tecnicamente. Na sequência, ele trocou de bicicleta, foi vendo bem, foi fazendo os nossos eventos. E um evento legal que ele fez, ele mesmo fez o caminho de Santiago de Compostela. Ele fez em 15 dias. E ele falou, me dei de presente. E aí ele foi. Então você vê que não tem limite. Então, ele fala, pô, eu me sinto um garotão, ele falou. Então, por quê? Porque aqui me traz, e ele tá no meio da turma, e é isso. Às vezes você tá com os filhos que não querem ir visitar os pais, cara, nem vem me visitar, eu tô com a minha turma lá, pedalando, eu converso com eles, porque às vezes eles têm mais rapport nesse momento com eles, lógico, a família é família, mas também tem um momento onde Tem um momento que tem um momento que é seu, do seu grupo, da sua turminha, da sua patotinha, assim, né? Então também, isso é muito legal. Na minha casa acontece muito isso, às vezes os meus filhos falam, mãe, o que você vai fazer amanhã? Amanhã eu vou pedalar. Não, mas é que. Não contem comigo. Não, bom. sábado. E aí, a hora que eu chego, né? Eles falam, e aí, mãe, como é que foi? Pensa numa mulher insuportavelmente feliz. E é isso é uma legal. coisa, é genuíno, né? É uma coisa que é muito legal. Não tem como você voltar de um pedal triste. Não, Mesmo que você caia, mas às vezes acontece. Infelizmente, o ciclismo são duas rodas, né? A probabilidade de você cair é sempre estatisticamente maior. Duas rodas e uma cabeça. Quando você tá descendo, a cabeça tá desesperada, em pânico, entendeu? A gente até fala disso. E aí, acho que é um ponto de... quando você tá na bike, você volta muito mais feliz. É igual, eu acho que qualquer treino que você faça, você vai começar uma musculação. Putz, é aquela coisa, mas você sai do fim do treino, você sai já, esse treino venceu, você já sai melhor. Você vai fazer uma corridinha, você vai fazer uma caminhada, você joga um ping-pong, qualquer esporte que você pratique, quando você termina, é quase aquela sensação de você escovar o dente. Você não termina de escovar o dente e fala assim, tá bom, minha boquinha tá limpinha. É quase aquela sensação de satisfação, sabe? Nunca pensei nisso. Então, é por isso que a gente não gosta de escovar, mas quando escova, nossa, ainda bem que eu escovei. Então, acho que o esporte é igual. E eu tinha um aluno aqui da região, que trabalha no banco aqui, tudo, e ele falava isso, pra mim o esporte é igual escovar o dente. Mesmo você não querendo, você tem que fazer. E no fim, quando você faz, ele te faz bem. Então, é quase que uma coisa meio que um círculo virtuoso aí mesmo. Muito legal. E por que TU? TU surgiu de um réptil, que é um réptil nacional, né? Que é um bicho que só tem aqui na América do Sul, né? Ele é um réptil que ele é casca grossa, a casca dele parece um jacaré, né? Ela é grossa, ela é forte, ela é rígida. Ele aguenta o sol, né? Então é um bicho que ele aguenta esse aspecto. É um bicho que tem uma garra, né? Ele tem muita garra. É um bicho rápido, quando ele pega pra correr, assim, ele é muito rápido. E aí teve um treino que eu fiz na Marginal, tinha alguns TUs, e ele corria, e eu dava um sprint, não conseguia pegar o bicho, porque ele tava indo reto, ele entrou no mato, né? Eu falei, nossa, que bicho rápido, né? Então é um bicho rápido. É um bicho que ele é muito resiliente quando ele tá numa briga, então ele fica lutando, ele não sai, ele meio que não desiste. E é um bicho que ele tem uma característica, além de ser nacional, que ele é um bicho que ele traz a questão da nacionalidade e tudo. Ele é um réptil que ele traz muito desse lado resiliente que eu quero trazer, quero que todo mundo seja CU, seja. Então ele tem garra, ele tem resiliência, ele é forte, é casca grossa, ele aguenta o sol, então ele não é mimizento e ele aguenta uma luta. Então, assim, quem é TU tem todas essas características. Uau, que legal! Olha, eu sou TU. Você é TU, você é uma casca grossa. Então tá bom, muito legal. Para quem vai começar, você tem alguma questão qual bike? Por exemplo, vai para mountain bike, aí você fala para a pessoa
Por exemplo, olha, eu preciso que seja assim ou assado, ou não, você deixa livre. Eu deixo livre, porque assim, eu sou bem no sentido inclusivo de, ó, começa com a bicicleta que você tem, desde que ela seja mountain bike, não seja uma bicicleta urbana, porque a bicicleta urbana talvez você não vá ter uma boa experiência na trilha, porque Tá, o freio não vai ser bom, o pneu é slick na trilha, você precisa do cravo para ela gripar, agarrar. É bom que tenha suspensão, porque a suspensão, ela, diferente do que muitos imaginam, que a suspensão serve para teoricamente ficar mais confortável para o ciclista. Não, tá, muito pelo contrário. É para que a suspensão mantenha o pneu em contato com o solo para você não ter fase aérea e conseguir controlar mais a bicicleta. uhum, Então, por isso que a bicicleta full suspension é melhor. Por quê? Porque tem dois momentos que ela está empurrando a bicicleta para o terreno, mantendo você 100% do tempo em contato. Porque imagina se tem algumas fases aéreas. Você quer tá, virar, a bicicleta está no alto, ela não vira. Então, você vai perdendo esse controle. Então, algumas bicicletas tão simples não recomendo. Mas se é uma bicicleta de mountain bike, mesmo que às vezes um freio é mecânico, que não tem uma relação de marcha tão moderna, mas tem marcha, começa com ela, porque às vezes você também nem tá com todo esse condicionamento físico. E às vezes você nem sabe se você vai engrenar naquele esporte. E eu sou muito de estimular você a fazer o esporte. E aí, se você vê que você gostou do esporte, aí você troca o equipamento. Porque há muito de se extrair ainda do biker, do ciclista, com a mesma bicicleta. Mas tá. é óbvio que a gente pega vários alunos lá. Principalmente a galera que começa nova, eles iniciam. E logo nos começos, nos primeiros treinos, eles querem trocar de bicicleta, porque eles percebem que as bicicletas são limitadores deles. E Tá. óbvio, com uma bicicleta melhor, você prefere andar num Jeep, num Compass, ou você prefere pegar um Celta? Andar na estrada de terra? Entendi. Teoricamente, o Compass vai ser um pouco melhor, né? Tá. Se não for um Uno Mille, né, que aí vai ser muito melhor, né? Porque Não, o Uno é o melhor. a Uno é o melhor. É o Não, melhor, aí a gente né? não Isso é compara. Você vê que eu coloquei imbatível. Celta, eu não coloquei Uno, né? É Pra não. lenda, é a É lenda, lenda. exato. Mas, assim, fazendo esse É, comparativo, você vai ter uma experiência muito melhor com um carro que vai ter, com uma bicicleta, que vai ter melhores componentes, né? tá. No entanto, começar é o mais importante, que eu acho que, assim, esse é o estímulo. E começar nos lugares certos, com o profissional ou os estímulos certos. Com o grupo. Com grupo, talvez. É, E talvez assim, o que eu recomendo do grupo? No início, às vezes, as aulas individuais são mais negócio. Por quê? A gente ensina mais no individual. Você precisa de mais orientações de forma individual. E o grupo, às vezes, precisa ir, que é dar continuidade, tem outros interesses. tá. E você ainda não está no timing do grupo. Mas se você, por exemplo, já é um esportista, já faz corrida, já faz musculação, talvez você tenha dificuldade se embanando ali com as marchas, com o freio, mas você consegue meio que acompanhar pelo esforço. Então dá para você ir se você é um esportista. Se você não é tão esportista e você não tem tanta rotina de atividade física, você já, sei lá, ficou um ano e pouco parado, tente começar com uma aula individual, porque aí a pessoa vai entender as suas necessidades. Ah, tá vendo que você não tá trocando a marcha direito, tá vendo que você tá freando demais, e aí você toda hora tem que fazer mais força para retomar, porque a frenagem, ela, beleza, é uma questão de insegurança. Por que você tá insegura? Porque talvez você já tenha tido algum trauma. Então vamos trabalhar esse trauma? Onde é que foi que você caiu? Ah, foi na descida e tal. Então vamos trabalhar uma descida, porque aí na descida você vai melhorando a técnica, porque você escolhe melhor o terreno. Aqui tem pedrinha, você frear aqui você vai cair mesmo. Ali não tem pedrinha, ali é melhor para você descer. É uma técnica, um fundamento que chama navegação. Então você escolher onde você. E tem uma outra técnica que é a zona de frenagem. Tem lugar que você não pode frear e tem lugar que você pode frear. Esse lugar que você frear, que é ruim, você vai escorregar. Aqui você pode frear porque tem gripe, a bicicleta vai parar. A mesma coisa acontece quando você vai subir. Você tá cheio de pedra aqui, você vai andar, não vai patinar e você acaba não conseguindo subir. Agora aqui tá firme, você consegue subir. Então você tem vários detalhes, fundamentos que todo esporte tem. Você vai no basquete, você tem o fundamento do arremesso. Você tem um futebol, você tem o fundamento do chute, do passe. No mountain bike, no ciclismo, também tem os seus fundamentos, como todo esporte. E quando você pedalar é uma coisa tão, acho que, disseminada, assim como a corrida, que você acha que é só subir na bicicleta e pedalar. Até é mesmo. Mas quando você vai para um lugar na trilha, as pessoas percebem que, comparado ao road bike, que você tem um pouco menos de estímulos comparado à estrada, é muito mais difícil porque você tem mais estímulos. Você tem Tá. ambiente, tem subida, descida, tem terra, tem cachorro, tem de tudo Tem acontecendo. chuva. Tem chuva, então É, você tem muito mais variáveis tá. influenciando em muito menos tempo, entendeu? Em muito menos Sim. espaço possível. Muito bem. Bom, então é isso aí. Aí tá a dica. Descobrir um esporte, descobrir o seu, para todas as mulheres, né? Descobrir aquilo que você gosta, qual a sua praia, né? Exato. E a importância do esporte na vida da gente. E quem sabe fica uma dica aí. Agora o Leandro vai dar falar um pouquinho aonde você encontra ele. Quem sabe eu não te vejo no próximo pedal.
É isso. A Teu Aventura, ela fica. A gente abre vagas de tempos em tempos, mas se você quiser fazer uma aula individual, dá para você acessar a gente. Acessa lá www.teioaventura.com.br ou acessa o nosso Instagram, @teioaventura, para você conhecer um pouquinho do nosso trabalho. E a gente tem sempre treinos aos sábados e domingos, na mountain bike, de grupos iniciados, intermediários e avançados, para curtir a natureza, conectar com outras pessoas. E a gente quer convidar muitas mulheres a participarem. A gente quer chegar pelo menos nesses 50-50 aí. Então, a gente quer que mais mulheres tenham toda essa experiência, essa vivência de justamente ter um esporte para chamar de seu e realmente tomar o comando do esporte que você escolheu. Não foi seu marido, não foi seu amigo, é um esporte que você escolheu. Se quiser o ciclismo, mountain bike é com a gente, mas eu estimulo você a começar qualquer esporte. Muito bom. E agora, foto bora! Foto, bora!